Bom dia a todos. Eu agradeço ao CIST a oportunidade de estar aqui presente. Espero em Deus poder justificar a confiança da instituição e de todos os senhores. O Paulo Alves já alertou que o tema é polêmico, é espinhoso e um pouco chato. Eu cheguei na metade da palestra anterior e fiquei até com uma certa inveja, porque os meus slides são chatos, né? Textos legais. Os slides anteriores, com imagens e coisas do gênero, eu falei assim, nossa, o pessoal vai ficar muito triste. Mas realmente eu acredito que o assunto, por mais espinhoso que seja, como eu disse antes, ele é necessário, tem que ser tratado, tem que ser debatido, porque essas mudanças, se de fato ocorrerem, serão muito significativas, muito impactantes e talvez redesenhem o seguro de transporte como hoje nós o conhecemos. Então, todos os profissionais têm que estar preparados. O Paulo falou que a plateia é eclética, né? Então, isso, longe de causar preocupação, apenas eu peço que todos sejam gentis, no sentido de entender que eu sou um advogado que trabalha para o mercado segurador. Não apenas, mas preponderantemente voltado ao seguro de transporte e ao ressarcimento. Então, eu enxergo o transportador normalmente como uma espécie de demônio do mundo corporativo, né? Então, aqueles que trabalham para os transportadores, não fiquem bravos comigo. A minha visão, pelo menos eu tenho a honestidade intelectual de dizer que é uma visão parcial. É uma visão interessada, é uma visão de quem defende um segmento. Ontem eu vi aqui gente que participou de uma palestra que eu também tive, de um evento que eu tive a oportunidade de ser um dos palestrantes, e eu já iniciei da seguinte forma, ó, não sintam raiva, a minha visão, eu não quero, pelo menos como advogado, eu não quero salvar o mundo, eu não quero a paz mundial, eu não quero mudar absolutamente nada, eu apenas quero ganhar as ações regressivas de ressarcimento contra os transportadores. Essa é a minha função. Um dos grandes problemas do Brasil, do mundo, mas especialmente do Brasil, é que a pessoa assume uma função, mas quer ser outra coisa. Mal ganhou, isso não estou falando de absolutamente ninguém, mal ganhou o certame para ser o prefeito de uma cidade, já pensa em ser presidente. Aí blefa com a presidência, não dá certo, se torna candidato a governador do estado, e não cumpriu o mandato. Então, a minha função é defender o mercado segurador, ponto. Quem tem a função de ser um apaziguador é o Paulo Alves, por exemplo, que é um profissional introjetado no mundo business. Quem defende o transportador, tudo que eu vier falar aqui tem que pensar o contrário. Ainda que interiormente fale, talvez alguma coisa ele possa ter razão, isso é para fazer o trabalho cotidiano interno, mas tem que pensar exatamente o contrário do que eu vou falar. Isso faz parte do jogo. Se cada um fizer bem feito o seu papel, as coisas caminham, né, para um mundo melhor, né? Embora não tenha sido esse o meu objetivo inicial, só para deixar isso bem claro. Então, por favor, sejam pacientes em relação a isso. Eu tenho trabalhado muito, nos últimos tempos, tanto no Superior Tribunal de Justiça, como na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Isso começou, no Superior Tribunal de Justiça, é uma espécie de desdobramento normal do trabalho. Na Câmara dos Deputados, foi por conta de um projeto de lei, o projeto de lei que trata do novo Código Comercial, principalmente a sua emenda 56, que é algo que eu até gostaria que o mercado segurador, eu aproveito a oportunidade, já que o público aqui é muito qualificado, o mercado segurador deveria estar mais atento. Se a emenda 56, que trata do direito marítimo, for aprovada junto com o projeto de lei do novo Código Comercial, pior do que isso será a questão do seguro, principalmente seguro de transporte, e a introdução de uma figura que essa lei também tenta, né, que eu considero particularmente errada, que é a limitação de responsabilidade. Em outras palavras, no modal ou no modo marítimo de transporte internacional, talvez o ressarcimento em regresso se torne algo inviável. Então, o custo Brasil vai ser sobremodo elevado, ao que alguém poderá rebater, porque um dos argumentos, e essa introdução, os senhores vão perceber, tem tudo a ver com o objeto daqui, não são palavras jogadas ao vento.
As pessoas têm uma tendência a falar, olha, o Brasil precisa se modernizar, abrir para o mundo, entrar para o primeiro mundo, mas precisa ser pela porta do fundo? Né? A gente tem que entrar para o primeiro mundo, mas pela porta da frente. O fato de um determinado mecanismo legal funcionar num país infinitamente melhor do ponto de vista econômico e outros, como os Estados Unidos, não significa que esse mesmo mecanismo legal é válido para o Brasil. A movimentação mercadológica americana, por exemplo, comporta a figura da limitação de responsabilidade. Os Estados Unidos têm o maior armador do mundo. Então, é óbvio que eles estão protegendo os interesses dele. Nós somos um país de carga. Nós somos um país de importadores, exportadores e seguradores e terminais de cargas. Nós não temos um grande armador. Então, não temos que nos preocupar com a proteção dos armadores. Agora, a emenda 56 tem por objetivo isso. Além da emenda 56, um outro projeto que eu achava que estava natimorto, ou nasceu e morreu ao mesmo tempo, mas que agora começa a ser aquecido, é o projeto de lei da Lei do Seguro, né, que é um projeto também que tem algumas figuras estranhas, como a possibilidade de se demandar diretamente o segurador. Né, o terceiro prejudicado pode demandar diretamente o segurador. Aí é uma confusão, porque o seguro, dependendo do seguro, por exemplo, que tem a ver com o objeto também da palestra de hoje, responsabilidade civil é um seguro à base de reembolso, e às vezes pode haver um problema entre o segurado e o segurador, né, e esse problema faz com que o segurado tenha que responder civilmente, mas não tenha direito à indenização do seguro, ao reembolso. E, de repente, a possibilidade de se acionar, porque o segurado pode não ter muito lastro econômico, mas o segurador sempre tem. Demandar contra a seguradora e vencer o litígio é o melhor dos mundos. Meu sócio Luiz está aí, a gente sabe, quando a gente ganha, para poder buscar o ressarcimento em regresso, nem sempre é algo tranquilo. A tradução daquela decisão vitoriosa no mundo dos fatos, ela é traumática, não raro. Agora, quando a seguradora perde, é muito fácil. É muito fácil, porque a seguradora sempre tem liquidez e solvabilidade. Então, são batalhas assimétricas no dia a dia. Então, projeto de lei do seguro, o projeto de lei do Código Comercial, este parece que o nosso grupo, o grupo que está trabalhando ali na linha de frente, conseguiu segurar o ímpeto, né, do legislador, mas agora tem este, que é o que nós vamos tratar. Esse é um problema crônico do Brasil. O Brasil acha que vai melhorar a sua envergadura econômica com leis. Então, uma inversão de valores. O que o Brasil precisa é de investimento. O que o Brasil precisa é de uma política séria para a economia, não de mais e mais e mais leis. Então, existe essa mentalidade também equivocada. O Brasil pensa que, ao criar lei, vai efetivamente melhorar a situação. E esse projeto de lei, que deveria ser melhor trabalhado, melhor discutido, ele hoje vai para votação, né? Pelo menos a primeira fase de votação. Eu estive em Brasília, fiquei 3 dias na semana passada, e saí de lá quase convicto que ele não seria votado, pelo menos antes da Copa do Mundo. Olha só que coisa, eu sempre fui um crítico, apesar de gostar de futebol, desde 2006, eu tenho me tornado um crítico ácido da Copa do Mundo e da seleção, que eu nem chamo mais de brasileira, a seleção da CBF, que é para fazer uma diferenciação. Mas, pela primeira vez, eu nunca agradeci tanto a Copa do Mundo, justamente pelaquilo que todo mundo critica. É melhor ter essa Copa do Mundo e parar o país, porque o que estão fazendo é pior. Né? Então, é melhor o Congresso entrar em recesso, todo mundo ficar assistindo em casa o jogo. Eu pago o salário deles, não tem problema. O custo, fique em casa. Mas não façam o que vocês querem fazer, que é votar um monte de projeto de leis. E este aqui, e falo de forma absolutamente respeitosa a todos aqueles que trabalham para os transportadores que estão aqui presentes. Este aqui nasceu de uma chantagem. Né? Não o projeto de lei em si, mas a votação agora. Porque o que os caminhoneiros fizeram, hoje se discute se foi um lockout ou não, se foi algo por parte dos empresários do setor, ou uma atividade ou um ato que nasceu espontaneamente dos caminhoneiros, isso é minha opinião. Não estou falando pelo CIST, não estou falando pelo meu escritório, não estou falando por nenhuma instituição que eu participo. Falo por mim mesmo. Né? Isso deveria ser óbvio, né? Mas é bom a gente enfatizar hoje em dia. Eu tenho convicção que existe uma orquestração muito bem detalhada por detrás disso, porque só o WhatsApp não consegue mobilizar, como que tentaram falar, não consegue mobilizar. Né? Por mais que seja um setor forte, como é o setor
representado aí pelos caminhoneiros, se não houvesse uma mente pensante por detrás, não ia conseguir esse poder de mobilização. E um poder assustador, porque o país parou. E muita gente bateu palma, né, muita gente apoiou por raiva do governo. Então, as pessoas têm raiva do governo, ou têm raiva da situação atual, ou estão cansadas de pagar muitos tributos, ou não estão contentes com absolutamente nada, aí apoiam um movimento que perdeu qualquer legitimidade no momento em que bloqueou uma única rodovia, é crime. Não existe outra palavra. Ah, mas é uma necessidade, nós estamos sofrendo. Quando, por irresponsabilidade do governo anterior, né, a gasolina ficou, o combustível, o diesel, a gasolina, tudo isso, todo esse acervo aí ficou com preço muito abaixo do que deveria ser, não houve aumento por questões populistas, né, o que aconteceu? Não houve o barateamento do frete. Vamos sair do setor de transporte, só para que essa figura fique bem gravada. Nenhum segmento ganhou mais benefícios normativos e mais benefícios econômicos nos últimos anos que o segmento de transporte aéreo. As empresas ganharam tudo o que elas pediram e a passagem ficou mais cara. O serviço ficou pior e a passagem ficou mais cara. Quem tem que viajar pelo Brasil ou para fora, como eu, com certa frequência, sabe disso. Tudo piorou, tudo. E o serviço ficou efetivamente mais caro. Então, ganharam os benefícios as empresas, mas elas não repassaram. Onde está a função social? E aqui não tem nenhum discurso socialista, hein? Pelo amor de Deus, quem me conhece minimamente aqui sabe que eu sou tudo menos socialista. Posso ser até idiota, né? Mas não a ponto de abraçar qualquer tipo de ideologia. Eu tenho uma visão muito de economia de mercado, mas calibrada por valores fundamentais. Então, é isso que nós vamos tentar transmitir aqui, né? Nós vamos tentar mostrar que esse projeto de lei ele é infeliz porque ele contempla uma série de benefícios e confusões legais que não podem, de forma alguma, serem desprezadas por qualquer pessoa que trabalha no segmento. Veja só, no início, eu coloquei como o projeto de lei se organiza. Tem aqui, né? Eu não estou acostumado com essas tecnologias, né? Institui normas de regulação do transporte rodoviário de cargas no território nacional. Ótimo, ponto. Aí vem o problema, e dá outras providências. Por que é um problema? Na primeira leitura que eu fiz, eu me deixei contaminar, no sentido positivo, pelas opiniões dos amigos e já fui pré-orientado para ver o projeto de lei como algo ruim. Aí, depois, eu falei, não, eu vou esvaziar a mente e buscar uma certa imparcialidade. Aí eu consegui enxergar alguns aspectos positivos, mas outros, né, como meus amigos haviam falado, realmente negativos. E entra naquela parte e dá outras providências. Por quê? Esse projeto de lei deveria ser... Primeiro que ele é desnecessário. O Código Civil brasileiro já regula razoavelmente bem, ainda que de forma geral, a questão do contrato de transporte. Aí, em 2007, foi promulgada uma lei, a 11.442, que também trata da questão do transporte. Existe uma série de expedientes normativos extravagantes. Evidentemente, eu não quero aqui entrar numa linguagem pesada jurídica, mas só para entender. Existem as regras gerais, né, e elas normalmente são codificadas, e existem regras que são chamadas especiais e extravagantes, porque estão fora dos códigos. Elas têm o mesmo valor, né? No conflito de normas, uma especial sempre terá preferência sobre uma geral. Então, aqui nós estamos falando de um segmento que já é regulado de forma geral pelo Código Civil e tem uma outra espécie normativa especial, que é a Lei 11.442, de 2007. Ao que alguém poderá replicar. Ah, mas ela não é suficiente para todas as necessidades. Ótimo, mas ela já existe. Nós temos também que parar com essa mentalidade iconoclasta de querer... O Brasil é um país curioso, né? Ele não tem tradição, e a pouca que tem, tenta destruir. A lei ela tem que ficar sedimentada no seio social. Se ela não é adequada, ela pode ser corrigida, mas não necessariamente por outra lei. Às vezes, por uma emenda àquela lei, ou pela própria movimentação da jurisprudência. É uma ilusão achar que uma lei vai dar a segurança jurídica que todo mundo pretende.
Um exemplo, foi falado aqui, alguém fez uma pergunta para o palestrante anterior sobre a questão do assédio moral, pelo fato... Quem fez a pergunta? Pergunta muito inteligente, uma pergunta muito bacana, que eu fiquei tentado a levantar e responder. Eu falei assim, se o palestrante... Olha, independentemente do que ele falou, do que ele viesse a falar, eu pensei assim, é preciso deixar bem claro, não é assédio moral. E o palestrante ainda foi delicado, dizer, não, quando é desligado o motor, automaticamente a câmera desliga para preservar a privacidade, mas no curso da atividade não é assédio moral. Eu acho que deveria ter câmera por todos os lugares, para dar segurança para todo mundo, inclusive para o próprio motorista. Né? Aquela câmera não é assédio moral, é um mecanismo de segurança para o motorista. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Então, quem faz tudo corretamente, não teme. Se a sua mulher pede, vamos parear o nosso celular para saber onde você está, para se algo acontecer com você, a pessoa vai dar um frio, né? Às vezes pode acontecer, mas a pessoa gosta disso. Se ela não está fazendo, se ela não faz nada errado, não tem porquê de não querer isso. Então, a vigilância, na verdade, é um mecanismo de proteção para todo mundo. Na Rússia, já que nós estamos falando da Copa do Mundo, né? Está próximo aí na Rússia, como, apesar de ser um país extremamente tradicional, um país com um acervo cultural riquíssimo, algum dos melhores escritores de todos os tempos, é um país também que tem algumas carências morais parecidas com as brasileiras. Então, o que os motoristas começaram a fazer? Todos os motoristas privados, particulares, começaram a colocar uma câmera no seu carro, justamente para não serem acusados de serem protagonistas de sinistros que não foram eles que causaram. Então, tudo isso é para a proteção. Então, esse tipo de pergunta foi muito boa, mas é o tipo de coisa que nem deveria passar pela nossa cabeça, né? Mas passa porque, às vezes, o advogado mais atrapalha do que ajuda. Né? Então, fica criando tese, criando isso, criando aquilo, para tentar prejudicar. Perdão pelo desabafo, mas voltando. Esse projeto de lei, ele é ruim na medida em que ele entra em campos que não deveria entrar. O principal deles, o seguro. Não há por que regular a atividade de seguro. A atividade de seguro, ela é irmanada à atividade de transporte? Sim, em grande medida, mas ela é completamente diferente. Do ponto de vista ontológico, ou seja, do sítio do ser, elas não se confundem as atividades. Uma é uma coisa, outra é outra. Então, o seguro não poderia, de forma alguma, aparecer aí. As regras de seguro têm que ser tratadas apenas por leis focadas e direcionadas para o seguro, até para evitar o quê? O conflito. Conflito de interesse, nós podemos colocar essa palavra conflito de forma poliédrica, com conflito legislativo, conflito de interesse, conflito econômico, conflito até de redação, porque o seguro continua com a sua mentalidade do seguro de transporte. Né? A lei introduz uma coisa completamente diferente. Então, a própria técnica legislativa dessa lei é infeliz. Eu estou sem óculos, eu também não ia enxergar dali. Então, a gente vai ficando velho, começa a usar bengala, óculos, né? tudo quanto é tipo de apetrecho para... Né? Eu não consigo ver o que está escrito... desculpa. Isso aí é o encaminhamento. Né? Era para ser um encaminhamento... Dá para aumentar? Nossa, que bênção. Obrigado. Isso aí é um encaminhamento, a marcha... eu ia falar processual, de tanto vício, né? A marcha do processo legislativo. É processual, mas é outro tipo de processo. Então, toda a lei ela tem uma espécie de gênese. E ela começa, né, de uma forma e ela tem que seguir o seu encaminhamento. É impressionante o nível acelerado desse projeto de lei. Existem outros infinitamente mais importantes para o Brasil, que estão patinando numa zona cinzenta de mediocridade lá no Congresso Nacional. Este, de uma hora para outra, foi acelerado. O que fez acelerar, confesso não saber, e se eu falasse aquilo que eu acho, eu seria leviano, né, porque não é dado fazer qualquer tipo de especulação nesse sentido. Agora, essa segunda etapa, esse segundo fôlego, foi por causa do problema. Ao invés do Brasil pensar algo que todo mundo aqui sabe, somos refém do modo rodoviário de transporte. Isso tem que acabar. Quem viaja com alguma frequência para a Europa, ou para o Japão, ou já foi à China, sabe a bênção que é o uso da malha ferroviária. É o melhor tipo de transporte que tem. É o melhor.
o transporte ferroviário. O Brasil é um país continental, é um país sem grandes acidentes geográficos, poderia ter malha ferroviária pontilhando o país de norte a sul, leste a oeste, e não tem, para transporte de pessoas e transporte de cargas. E quando se cogitou fazer alguma coisa nesse sentido, já se pensou direto no trem-bala. Quer dizer, é um negócio assim, é surreal. Né? Pensa primeiro no trem de carga, depois num trem normal de passageiros para distâncias curtas. Aí, quando sobrar dinheiro, quando o investimento... Né, vamos colocar o trem-bala. Os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, não têm trem-bala. Mas eles têm uma malha ferroviária que pontilha o país inteiro. Porque lá o transporte é levado a sério. Lá não existe a possibilidade de algum setor travar o país. Se isso ocorrer, é questão de segurança nacional. Rapidamente, eles vão dar um jeito de resolver o problema. Então, é importante isso ter em mente. Né? Esse processo ele foi acelerado de forma indevida. E eu vou literalmente cortar uma parte do que ia falar aqui, porque pode não ter sentido no dia de amanhã. Aconteceu isso, ele que está aqui presente, na palestra de ontem. Um dos palestrantes falou assim, olha, eu vim preparado com material, mas não adianta agora a gente falar, porque amanhã pode mudar tudo isso. Porque, evidentemente, que tem muita gente boa também trabalhando no sentido de mudar esse projeto de lei ou mesmo barrar a sua... Não que quem esteja trabalhando a favor não seja também gente boa, né? O que eu quis dizer, gente do nosso lado, do lado de quem defende o mercado segurador e não vê com bons olhos esse projeto de lei, tem trabalhado no sentido de evitar que ele seja aprovado ou minimizar os danos. Essa é uma nova estratégia. Em outras coisas que eu participo, que não tem nada a ver com o mercado seguro, mas outros projetos de lei que eu acompanho, a estratégia é, por exemplo, minimizar efeitos negativos. Né? Minimizar a possibilidade de... Vai passar mesmo esse projeto de lei? Então, isso aí é algo que eu particularmente considero imoral, então eu quero fortalecer a garantia constitucional da escusa de consciência. Se eu for um médico do SUS e estiver de plantão, e, de repente, o aborto for descriminalizado, eu não quero, de forma alguma, ser obrigado a fazer o aborto. Então, eu tenho... a possibilidade de invocar a garantia da escusa de consciência. É só um exemplo, para dizer como você trabalhar com a minimização de riscos. Cada um tem uma maneira de enxergar, isso faz parte da sociedade. Segundo ponto, né? Incoerência orgânica. Por quê? Nós vamos perceber que o projeto de lei ele fala aquilo que não precisava falar. Ele fala no momento, olha, nós vamos só tratar das relações comerciais. A relação de seguro... ela é uma relação híbrida, porque ela é comercial, mas ela não é puramente privada. Ela é também uma atividade que tem um interesse público por detrás. Basta dizer que nenhuma seguradora pode se organizar de uma forma que não seja aquela disposta pela lei, ou seja, sociedade anônima. Nenhuma seguradora pode atuar sem o controle publicista. Toda seguradora está, direta ou indiretamente, mais ou menos, toda atividade de seguro é interrelacionada com o comando publicista. Então, não se pode falar que é algo puramente comercial, aí não trataremos das questões trabalhistas, mas é óbvio, porque a lei não poderia tratar disso, então já é uma... Não chega a ser um pleonasmo, mas é uma redundância, algo desnecessário, e fala o seguinte, olha... nós vamos só falar de questões comerciais, sendo que o seguro entra nisso como se fosse algo próprio da atividade do transporte. Não é. O seguro ele é separado, ele é independente. De novo, atividade econômica. Se fala atividade econômica, é engraçado, eu sei que é muito chato isso, mas só para entender que, às vezes, as palavras elas têm mais poder do que nós imaginamos. Nós temos uma tendência de achar que a palavra tem poder quando ofendemos alguém, quando recebemos um elogio, ou quando queremos fazer alguma coisa positiva, né? Uma Paulo Coelhada, dizer assim, olha, o céu é azul, mas ele poderia ser cor-de-rosa, a vida é linda, essas coisas. Aí todo mundo fala a palavra tem poder, mas quando entra no campo prático profissional, as pessoas parecem que esquecem. Né? Carga é uma coisa, mercadoria é outra, coisa é uma coisa, e bem é outra. São coisas que são relacionadas, mas são diferentes. E quando a pessoa usa carga, já sabe que está a bordo de um navio, de um caminhão, ou de um trem, ou de um avião. Se fala mercadoria, necessariamente, nem toda mercadoria é carga. Embora nem toda carga também é composta por mercadoria. Pode ter coisa que não tem valor.
econômico agregado. Então, é preciso saber direito o conceito de cada coisa, né, perdão pelo trocadilho, para se poder ter uma lei, se não perfeita, próxima disso. Porque, ao falar atividade econômica, a atividade econômica não é necessariamente algo da iniciativa privada. A atividade econômica é um conceito de política de Estado. Atividade econômica é um conceito de política de Estado. Então, a lei já começou a mostrar deficiência aí. Ela é particular ou ela é pública? Ela é uma lei voltada a quê? Né? A defesa dos interesses dos transportadores ou a regulação da atividade do transporte a fim de promover o bem geral de todo brasileiro, independentemente de que setor ele atua? Porque todo brasileiro está conectado a essa lei, na medida em que, dependendo do seu desdobramento prático, os preços de tudo, né, esses preços serão elevados. Não só a tarifa do seguro, porque, de repente, pode gerar uma outra incoerência, dentro dessa incoerência orgânica da própria ontologia do seguro, mas também das mercadorias que se transformam em cargas, que são transportadas e depois colocadas no mercado. Olha, um exemplo dessa inadequação de técnica legislativa. O artigo 5º, desculpa mais uma vez a todo mundo por ter que fazer isso, né, a leitura. As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas, de que trata o artigo 4º desta lei, são sempre de natureza comercial, não ensejando em nenhuma hipótese a caracterização do vínculo de emprego. Se são sempre de natureza comercial, né, é óbvio, não havia necessidade de se colocar isso, não caracterizando vínculo de emprego. Parece frescura, mas não é. Quando se começa a colocar isso, se percebe que o que se quer não é a segurança jurídica geral. O que se quer é um discurso de repetição para que haja benefício a apenas um determinado segmento. Parágrafo único. Compete à justiça comum, mas é óbvio que compete à justiça comum. Julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas. Isso aí é completamente desnecessário. Só para quem não está acostumado, né, o que é a justiça comum? O fluxograma do Poder Judiciário é enorme, mas nós podemos colocar aqui uma divisão bem simples e fácil de entender. Existe a justiça comum e a justiça especial. A justiça especial, ela é formada ou em razão da pessoa ou em razão da matéria. Em razão da pessoa, existe a justiça federal. Por que em razão da pessoa? Porque sempre que a União for parte, direta ou indiretamente, de uma questão controversa qualquer, a justiça competente é federal. Ponto. Em razão da matéria, nós temos a justiça militar, nós temos a justiça eleitoral. Alguns assuntos, a justiça trabalhista, são tratados de modo especial por segmentos, por troncos da justiça. Justiça especial em razão da matéria. E a justiça comum? É a que trata de tudo. Em verdade, a justiça comum, apesar desse nome, ela é a mais importante, porque quase todos os assuntos são dela. Ora, contrato de transporte sempre foi tratado pela justiça comum. Então, para que colocar isso? Qual o objetivo? Demonstra o quê? Inadequação dessa técnica legislativa. As pessoas vão colocando as palavras, repetindo, absolutamente desnecessárias, né, e gerando... não digo no caso insegurança, porque é um discurso de repetição esse, mas apenas algo que não precisava, não seria necessário, né, se fazer presente já num sistema legal brasileiro como o nosso, que tem aí para 13 mil leis, quase. Existem alguns aspectos bons? Existem alguns aspectos bons. A responsabilidade civil do transportador foi bem esquadrinhada, não houve nenhuma espécie de tentativa de tirar essa responsabilidade civil, só lembrando, a responsabilidade civil do transportador rodoviário, ela é, quando conectada ao contrato de transporte, de natureza objetiva. O que significa dizer isso? Que o transportador responde não exatamente pelo que faz, mas pelo que é, o que parece, num primeiro momento, um exagero, mas não é. O transportador sempre vai ser presumidamente responsável quando houver algum problema com a carga que lhe foi confiada para transporte.
Se ele não entregar no lugar de destino e a quem de direito da mesma forma que recebeu, presume-se a responsabilidade dele. E ele, ao contrário do que acontece com a maioria dos casos em que existem controvérsias entre as pessoas, ele é presumidamente responsável, cabendo a ele o quê? A inversão, por inversão do ônus da prova, provar a sua inocência. Todo mundo sabe, aqui não é preciso ser formado em direito, todo mundo sabe que quem alega alguma coisa tem o ônus de provar. Se eu falo que ele me causou um dano, eu tenho que provar. Agora, em se tratando de algumas atividades, como o transporte de carga, se eu falo que ele, transportador, causou um dano, eu começo a batalha ganhando de 1-0. Porque a lei é favorável nesse sentido. Ele é que vai ter que provar que é inocente. Fala assim, olha, não consegui cumprir, né, o contrato de transporte porque eu fui vítima disso, porque aconteceu aquilo. Ele tem esse ônus. Isso é justo? É justo, porque é uma atividade de resultado. É uma atividade de fim, não é uma atividade de meio. A partir do momento que a carga é entregue a quem de direito, e isso é muito importante, esse conceito, por causa do problema a respeito da titularidade do seguro de transporte. A partir do momento que o embarcador entrega a carga ao transportador, ele não tem praticamente mais nenhuma ingerência, né, com o cumprimento da obrigação. Por isso que é importante ele ser o titular do seguro. Por isso que é importante ele dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito no contrato. E não transferir essa titularidade para quem é o devedor da obrigação de transporte. Porque nisso há um acutilamento dos direitos do embarcador ou do consignatário da carga. Então, é muito importante fazer esse tipo de análise, como funciona a responsabilidade civil, para efetivamente entender como também funciona o contrato de seguro. Por isso que parece, com todo respeito a quem tiver uma opinião em sentido contrário, o direito é dialético por excelência, então é bem possível que a opinião contrária, muitas vezes, ela pode ser tão robusta, tão forte, quanto a opinião que alguém defende. Não, faz parte do direito. Tese, antítese, e aí a síntese que normalmente é dada pelo Poder Judiciário quando não se consegue chegar num denominador comum. Então, pelo menos nisso, o projeto de lei não é ruim, porque ele mantém todo o arcabouço construído nos últimos anos, tanto legislativo como também jurisprudencial. Agora, a pergunta é ser feita, para quê, então? Não era mais fácil regular apenas e tão somente os pontos que são controversos? Né? Porque, veja, a partir do momento que não existe conflito, eu posso invocar, para tratar do contrato de transporte, os artigos 730 e seguintes do Código Civil. Não vou poder mais usar a Lei 11.442, que nesse aspecto também não havia mudado nada, porque ela vai ser automaticamente revogada por essa. Né? E ainda posso utilizar outros expedientes normativos. Né? E mais um, ou seja, um mosaico de regras legais. Se o objetivo era enxugar e dar segurança jurídica, esse objetivo não será alcançado com o projeto de lei. E as excludentes de responsabilidade, agora está praticamente impossível ver. Tem como dar uma, por gentileza? Veja só. Ato ou fato imputável ao expedidor, ao destinatário da carga. Então, é compreensível, é compreensível. No transporte rodoviário, eu não sei dizer, eu peço desculpas por isso, se acontece com a mesma frequência que acontece no transporte marítimo esse tipo de problema. Já houve um sinistro recente, muita gente aqui do mercado participou, a gente teve a oportunidade de trabalhar nele, do Maersk Londrina, né, de avaria grossa, em que ali houve sentido na declaração de avaria grossa. Por quê? Porque foi omitida uma informação do transportador que uma determinada carga embarcada era perigosa, então essa carga embarcada foi colocada a bordo do navio sem nenhum tipo de proteção específica, e aí o sinistro aconteceu. Então, mesmo alguém como eu, que vê o transportador como uma espécie de demônio do mundo corporativo, não pode, de forma alguma, ser injusto a ponto de dizer que o transportador tem culpa nesse caso concreto, ou a presunção de responsabilidade dele é absoluta. Não, seria altamente injusto, deselegante e até antiético defender esse tipo de coisa. Não obstante, a partir do momento em que se coloca de forma expressa, isso também já poderia ser tratado. Olha, o antigo Código Comercial, no artigo 102, já tratava disso. Né? É o vício da coisa. O vício da coisa se confunde com a própria postura do embarcador ou do consignatário da carga em relação àquilo que é entregue ao transportador. Então, esse inciso 1,
ele não era necessário, porque já fazia parte do ideal jurídico brasileiro. A presença dele até é boa, porque aí deixa de vez pacificada essa possibilidade do transportador ser exonerado. Mas qual é o problema? Entra diretamente com a questão do seguro. Porque, veja só, se o ato ou fato imputado ao expedidor ou destinatário da carga pode excluir a responsabilidade do transportador, mais um motivo para ele continuar o titular do seguro de transporte. Para ele continuar opinando em relação à forma como o seguro de transporte será levado a efeito. Qual é o tempo que eu ainda tenho? Já passei do tempo? Oh, desculpa, não. Tenho mais 15 minutos? Ah, não, então consigo. 15 minutos eu consigo. Então, inadequação de embalagem quando imputável ao expedidor da carga. O que é interessante nisso, agora eu vou elogiar o projeto de lei. Quando imputável ao expedidor da carga, porque não raro existe a possibilidade do próprio transportador ter algo a ver com a embalagem. E se ele, transportador, observar que a embalagem é inadequada, ele pode recusar o embarque. Então, também existe isso. Eu achei interessante colocar isso para deixar bem claro. Nesse aspecto, o projeto de lei até que merece elogio. Vício próprio, oculto da carga, os outros são aqueles que nós estamos acostumados, não há nenhum tipo de problema. Me chamou a atenção o inciso 1, porque, se é causa excludente, mostra a incongruência com a questão do seguro de transporte. Então, é necessário ter isso, até porque, olha que interessante, se você tem o seguro de transporte, o protagonista, o próprio transportador, ao invés do dono da carga, seja o embarcador ou o consignatário da carga, você, de uma certa forma, também quebra o conceito de ressarcimento em regresso. Porque hoje, o que acontece? Se existe um problema com a carga, o dono da carga reclama ao seu segurador, o seu segurador, após a regulação do sinistro, verificando se tratar de algo coberto pela apólice de seguro, efetua o pagamento e vai buscar o ressarcimento em regresso contra o causador. Se esse causador também é o contratante do seguro, ou se ele é o protagonista do desenho do seguro, fica algo bastante desconfortável, estranho, como trabalhar bem com isso. Então, é algo que a gente precisa pensar. É o desdobramento, como isso vai se dar no mundo prático. Porque uma coisa também que eu ouvi ontem, ele aqui é testemunha, ele estava presente, uma coisa que eu ouvi ontem merece ser repetida aqui. O Brasil, e todo mundo já ouviu falar, e todo mundo já falou em algum momento isso, em tom de desabafo. O Brasil é o país em que a lei pega ou não pega. Isso não existe. Se uma lei ela entra em vigor, ela tem que pegar. Como que uma lei não pega? Então, é muito preocupante isso. Isso sim causa insegurança jurídica na população. Isso sim causa insegurança no jurisdicionado. Não saber se o ordenamento jurídico será levado a sério. Então, você tem uma lei que, de repente, não é tão lei assim. Olha, embora aqui tenha falado que o seguro vai ser feito agora pelo transportador, ele vai ser o grande protagonista do seguro, as leis que tratam de seguro falam diferente, a prática de mercado também, vamos continuar como está, passar por cima da lei. E se qualquer coisa acontecer, a gente tenta arrastar o problema lá para o Supremo Tribunal Federal, invoca aí uma questão constitucional, ou seja, avanço de competência da atividade, aí controle repressivo, olha que expressão pomposa, controle repressivo de constitucionalidade, que se dá a cada caso concreto. Aí as ações vão se avolumar no Supremo Tribunal Federal, ações que, em princípio, não são tratadas, porque ali é uma corte constitucional, não tem nada a ver com a matéria de transporte, vão ser tratadas lá, e acaba saindo uma decisão infeliz, como eu peço para o Paulo Alves um dia montar um evento só sobre isso, como aquela decisão de repercussão geral sobre a limitação de responsabilidade e a Convenção de Montreal. Eu tinha que falar, que senão eu ia ter um infarto. Então, eu venho combatendo essa decisão. Mas por quê? E ali eu fui conversar com os ministros do Supremo. Infelizmente, eu não pude atuar no caso, não houve a possibilidade do mercado entrar como legítimo interessado, uma espécie de amicus curiae durante a disputa judicial, e um argumento não foi levado a eles. Porque é óbvio que eles iam dizer que a Convenção de Montreal se sobrepõe ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor. É uma corte constitucional. É uma corte constitucional. Então, veja, se existe uma convenção internacional e o Brasil é signatário e ela entrou no ordenamento jurídico brasileiro, ela vai ser a protagonista. Então, não é essa a questão.
O problema é como interpretar a própria lei. E isso vai acontecer aqui. Ninguém vai dizer que essa lei ela é inconstitucional no seu todo. Mas, quando ela entra na questão do seguro, a inconstitucionalidade pode ser alegada. Se não for agora, e deveria ser pela Comissão de Constituição e Justiça, né, perceber a inconstitucionalidade no que diz respeito à matéria de seguro, com certeza serão pelos advogados nos casos concretos. Porque sempre que uma seguradora vier consultar, pelo menos a mim, o meu sócio Luiz, a respeito disso, nós vamos falar, não, neste aspecto a lei é inconstitucional. E aí não contradizendo a mim mesmo, né? Não é querer procurar pelo em ovo, ou levar problema para o Poder Judiciário desnecessário, ou o advogado mais atrapalha do que ajuda. Não é isso. Né? É uma visão bastante convicta de que a lei não poderia ter avançado no assunto de seguro. Né? Não é dado a esse tipo de lei. A lei como um todo, tirando esse aspecto do seguro, ela tem um ou outro ponto que, técnica legislativa, não havia necessidade disso, daquilo, mas ela em si não é ruim. Mas quando entra na questão do seguro, quando entra na questão do gerenciamento de risco, a lei tem um colorido bastante sombrio, né, com perdão aí do paradoxo, né, um colorido sombrio que tem que ser melhor avaliado. Essa lei não poderia ser votada agora, em hipótese alguma. Ela deveria ser conversada melhor com os setores representativos aí do mercado segurador, dos gerenciadores de riscos, das empresas de logística, para poder efetivamente ser uma lei boa para todos, e não uma lei feita de afogadilho para atender alguns interesses aqui, que nem são inconfessáveis, viu? Deixar bem claro, os interesses são compreensíveis. Cada pessoa tem que defender o seu interesse, mas há a necessidade de uma harmonização desses interesses contrapostos, sob pena de a gente ter mais problema do que já existe hoje. E continuando, já que o tempo está avançado, e o seguro? Foi essa colocação que a gente fez, né? Terminando a exposição, só 2 pontos a mais que devem ser levados em consideração. Sem prejuízo do seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros previstos em leis, toda operação de transporte contará com o seguro de perdas ou danos causados à carga, de acordo com o estabelecido no contrato ou conhecimento de transporte, podendo o seguro ser contratado. E aí nós temos os problemas. Pelo contratante dos serviços, eximindo o transportador da responsabilidade de fazê-los, pelo transportador, quando não for firmado pelo contratante. Mas já existe o seguro de responsabilidade civil. Isso é muito confuso. Eu confesso para os senhores que eu li, reli. Talvez um corretor de seguro bem experiente consiga salvar essa espécie normativa. Mas, para um advogado, isso é muito difícil, é muito confuso. O corretor de seguro conhece mais, o corretor de seguro, ou aquele profissional experiente que já trabalha bastante tempo no mercado, mas quer me parecer que existe um choque aí entre os seguros. O seguro de responsabilidade civil é próprio do transportador, é o seguro dele. O seguro de transporte não é próprio do transportador. Então, e para que colocar a questão do seguro aí, se o seguro já é regulado? Qual é o objetivo? Eu realmente não consegui entender, e até peço desculpas aqui, não quero frustrar ninguém, mas é para o debate, para tentarmos aproveitar aqui um momento, se houver tempo hábil, para debater isso. E a última coisa que eu gostaria de falar, e aqui eu não estou conseguindo, não está funcionando. Você pode me ajudar? Tá bom. Eu não sei, sempre que eu pego isso aqui, eu fico pensando no Darth Vader, né? A gente cresce, mas fica, né? Fica brincando com laser. Quem aqui já não ficou em casa também com o laser point apontando para tudo quanto é lugar? Se tem um bichinho de estimação, aponta para ver o bichinho correndo para um lado para o outro, né? Limitação tarifada. Eu termino aqui expondo, né, a crítica principal, além do seguro, a questão a isso, a limitação tarifada. Salvo para quem trabalhar para o transportador rodoviário ou para qualquer tipo de transportador, é perfeitamente compreensível. Se eu fosse advogado de armadora, eu defenderia a limitação tarifada, óbvio, mas para todo mundo, eu acredito que a limitação tarifada é algo a ser combatido, algo a ser criticado. Embora não seja o meu objetivo é cuidar do meu negócio, que é o ressarcimento do seguro de transporte. Neste caso específico, eu acredito quase como se fosse uma bandeira ideológica.
que é o bem social. O que é a limitação tarifada? Né? Acredito que todo mundo aqui conheça, mas vale a pena, e eu tentarei falar de uma forma bastante didática. A limitação tarifada ela pode ser ilustrada da seguinte forma. O transportador causa um dano de 100 milhões de dólares, mas ele vai pagar no máximo 1 milhão de dólares, porque a responsabilidade dele é tarifada, é limitada. No mundo contemporâneo, isso não tem mais sentido. A limitação tarifada, por exemplo, existe no ordenamento jurídico brasileiro por conta da Convenção de Montreal, que bisou a Convenção de Varsóvia. É o único expediente normativo no Brasil que trata da limitação de responsabilidade. Mas mesmo ela tem um topói jurídico. Não é porque aconteceu um sinistro de falta e avaria, ou de avaria, que efetivamente a limitação vai ser aplicada. A limitação de responsabilidade pela própria Convenção de Montreal só tem cabimento quando for um acidente aéreo de navegação, não um simples descumprimento de contrato de transporte, né? Falta ou avaria de carga. E mais, se não houver a culpa grave do transportador aéreo. Mesmo um acidente aéreo de navegação fica marcado pelo princípio da reparação integral se houver a culpa grave do transportador, como foi o caso daquele avião na Alemanha que o copiloto maluco, né, tomou a posse do comando, trancou a cabine e se chocou contra uma montanha, matando ali centenas de estudantes. Né? Então, quando houver a culpa grave do transportador, não se fala em limitação. Mas existe um topói jurídico, esse é um lugar comum que todo mundo repete e às vezes não reflete a limitação de responsabilidade. O próprio Poder Judiciário está enfrentando isso. Falo com tranquilidade porque a gente, depois da decisão de repercussão geral do Supremo, com base numa tese que não vem o caso aqui expor, a gente conseguiu algumas vitórias e a não aplicação da limitação. Quem tiver interesse, por favor, eu tenho todo o interesse em ajudar. Quanto mais gente disseminar a ideia, eu mando o julgado, mando o argumento, mando tudo que for necessário para que a gente possa fazer uma verdadeira blitz em relação a esse assunto. O que se tenta hoje nessa emenda constitucional, nessa emenda ao projeto de lei do novo Código Comercial, na emenda 56, se tenta colocar a limitação de responsabilidade, que existe no contrato de transporte marítimo internacional de carga, mas o Poder Judiciário brasileiro nunca reconheceu, né? Ou quase nunca. Então, a limitação, como é puramente contratual, ela bate de frente com o sistema legal brasileiro como um todo, a começar pelo artigo 944 do Código Civil, que trata do princípio da reparação integral. Quem causa um dano tem que reparar integralmente pelo dano. Mas existe a possibilidade de ser introduzida como regra legal. E agora, este artigo do projeto de lei, que quer dizer que o transportador só responderá integralmente se houver a declaração do valor, o chamado frete ad valorem, que, evidentemente, tem um cálculo maior de pagamento, onera muito mais o dono da carga. E, evidentemente, que se houver esse pagamento, né, maior, isso vai para a cadeia de consumo como um todo. Quer me parecer, às vezes os defensores, e eu entendo, compreendo o raciocínio, eles falam o seguinte, olha, se você pagou a mais, você vai ter a reparação integral. Mas, na verdade, não é isso. Não é isso, porque não há necessidade. Ao contrário do que motivou a decisão do Supremo lá no transporte aéreo, bagagem, extravio de bagagem, ninguém sabe o valor do que tem numa bagagem. Né? E a má-fé, aí vem a nossa meia-culpa como sociedade, a má-fé do passageiro motivou uma decisão que aí é compreensível a defesa do transportador. A pessoa tinha a mala extraviada e, com certeza, aparecia lá 2 ternos Armanis, 2 relógios Rolex, 4 canetas Montblanc. Né? Quem é que viaja com 4 canetas Montblanc? Estou falando com base no caso... A gente descobriu, pelo amor de Deus, aqui não estou tripudiando ninguém, não é, a gente tem que tomar cuidado hoje em dia, que senão parece que é um discurso assim, né, pedante e tal, mas ele viajou. Foi a primeira viagem internacional dele e pagou em 12 vezes, né, a viagem. Estava na classe econômica. Aí ele tinha 2 ternos Armanis, 4 canetas Montblanc, 2 relógios. Quem é que põe relógio, não vai com relógio Rolex ou no pulso ou na bagagem de mão? Tinha 2 ali. Aí ficou um negócio muito surreal, né? Um negócio muito surreal. Então, é necessário proteger também o transportador. Ele não pode ficar refém de qualquer tipo de abuso. Mas frete ad valorem para carga, a carga é facilmente comprovada o valor.
Existe uma linha de documentação. E, às vezes, por questões mercadológicas, o segurado ou o dono da carga ele não quer abrir isso num documento que é público, que é o documento de transporte. A nota fiscal da mercadoria, ou a fatura comercial, ou qualquer outro documento equivalente, não são necessariamente públicos. Só fica é só conhecido pelo transportador e por ele. Agora, se entrar no conhecimento, ou se for feito o pagamento do frete ad valorem, isso fica aberto. Então, é muito perigoso isso. Nós temos ali uma postura no escritório de sermos refratários à limitação de responsabilidade. E, se, eventualmente, essa lei for aprovada, né, a limitação de tarifada passa a ser não mais uma questão contratual, que era fácil de ser rebatida, passa a ser uma questão legal. E aí nós vamos entrar em conflito aparente de normas, e, de novo, eu já estou preparado para isso, para ir ao Supremo Tribunal Federal, que eu vou alegar o artigo 5º da Constituição, que fala da reparação civil ampla e integral, que, embora esteja conectado a um inciso que fala do dano à imagem, ele se espraia ao sistema legal brasileiro como um todo, porque é um rol exemplificativo e não taxativo de garantias fundamentais. E isso, combinado com o artigo 944, faz com que a reparação tenha que ser sempre ampla e integral, até por uma questão de ordem moral. Né? Não se pode, de forma alguma, limitar a responsabilidade se a tecnologia melhorou. A palestra que me antecedeu, eu vou usar muito agora nas ações de roubo de carga. Porque, veja, ele falou aqui, caiu, né, em um ano não teve nenhum roubo. Em um ano não teve, no ano anterior, 5 casos administrados por ele. No ano seguinte, nenhum roubo. Então, é possível, sim, trabalhar com essa questão. É possível, só que tem que ser feito o que ele falou. Num primeiro momento, o transportador perde dinheiro, ganha menos, mas, no segundo momento, a lucratividade dele aumenta, porque ele oferece um serviço melhor. Essa mentalidade que a gente precisa desenvolver. Eu termino agradecendo, eu não quis fazer um escrutínio geral da lei, primeiro, para não ser muito chato, e segundo, porque alguma coisa ou outra que eu viesse a falar aqui, amanhã talvez não fosse mais verdade, em virtude da votação que pode ou não ser levada a efeito integralmente hoje. É preocupante esse projeto de lei, respeito as opiniões em sentido contrário, principalmente para quem atua em favor dos transportadores, eu compreendo, mas eu estou muito seguro que esse projeto criará mais confusões do que apresentará soluções para todos nós que trabalhamos aí nesse segmento, que é o segmento do seguro. Muito obrigado.